Ministro Olga Fernandes, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e em jornalismo, né, pela Universidade Católica de Pernambuco. Enfim, foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ministro do STJ desde 2008, já ocupou diversas funções de especial relevo nos tribunais, como função de Corregedor-Geral de Justiça, foi ministro efetivo do TSE, presidente da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados e atualmente ocupa o cargo de vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, a quem desde já agradeço com muito orgulho a participação neste evento e passo a palestra para que sejam proferida a conferência. Bom, boa tarde a todos e todas. Minha saudação especial à Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, a professora Paula, que nos brindou hoje pela manhã, no final da manhã, com uma brilhante palestra, a todos os profissionais do direito que aqui estão. Quando eu fui convidado para vir conversar com vocês e disseram que eu ia fazer uma palestra, eu fui no dicionário olhar o sentido, efetivamente etimológico da palestra. A palestra, basicamente, consiste em informar e formar. Logo, de palestra não se trata o que vou fazer aqui à tarde. Vou fazer uma conversa com todos, porque verifico nesse excelso auditório que aqui está algo que me lembra muito uma história que a literatura e a história oral conta em relação a Max Planck. Max Planck foi um grande físico, pioneiro na física quântica, prêmio Nobel de Física em 1918, e sempre muito convidado no início do século passado, a partir das suas ideias, a fazer conferências, palestras, notadamente na terra dele, na Alemanha. E ele ia no carro com um motorista naquelas faculdades e universidades fazer a palestra. E o que se observava é que, apesar de toda a cultura, todo o conhecimento que ele possuía, a palestra era igual. Todo canto que ele ia fazia o mesmo discurso. Ele chegava, ocupava o púlpito, o motorista ficava lá atrás sentado, ouvindo. E chegou um momento que o motorista decorou o que é que ele falava. Decorou, inclusive, as perguntas que surgiam no decorrer do debate, que eram basicamente as mesmas. Conta-se que um belo dia, ele chamado e coinfado para fazer uma palestra, ele virou para o motorista e disse: olha, vamos inverter. Você já sabe o que é que eu falo e eu vou com você, mas eu fico sentado lá atrás. Você faz a palestra, todo mundo, você sabe, já decorou. E assim foi feito. O motorista veio, sentou e proferiu a palestra. Só que tinha alguém pouco amigável que, lá pelas tantas, quando terminou a conversa e partiu para a discussão do tema, fez uma pergunta que nunca ninguém tinha feito. O motorista ouviu a pergunta e respondeu: olha, essa pergunta é tão simples, tão trivial, que eu vou pedir para o meu motorista responder para você. Mal comparando, eu estou nesse cenário. Não é? Eu estou com vocês, que, de certa forma, conduzem a Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, com currículos maravilhosos, que poderão responder melhor do que eu às indagações, às dúvidas. Embora este seja um cenário da responsabilidade civil no Brasil, digamos assim, em que o copo, seja o que você diga, tal qual você considere a questão,
você terá o copo meio cheio e meio vazio. Porque sempre haverá uma resposta em que alguém vai concordar e alguém vai discordar. Então, esse ainda é o cenário da responsabilidade civil. E o tema, a questão da culpa na responsabilidade civil do Estado por omissão, que me coube, me lembrou também uma outra historinha. Eu estou falando isso como metáfora da conversa. Um garoto precisava tirar 10 numa prova oral sobre geografia. E aí ele resolveu que ia estudar um dos temas do programa, porque se aquele tema caísse, ele sabia de cor, tiraria 10 e conseguia passar de ano. Se não, não conseguiria. E vai lá, no dia da prova, ele estudou tudo, absolutamente tudo, a respeito de oceano. Quando a professora chamou para a prova oral, perguntou a ele o que era mar. Ele pensou e disse: professora, mar é uma porção de água que corre para o oceano. Agora, o oceano é papapá, papapá, papapá. Eu vou mais ou menos fazer isso. Me indicaram um tema e eu vou... até porque a matéria, penso a essa altura, exceto os palestrantes e o conferencista final, basicamente com esse público já encerrou esse tema. E, a partir de agora, eu vou falar um pouquinho sobre o que é mar e sobre o que é o oceano, segundo a minha visão e segundo as coisas da praxis em relação ao tribunal que pertenço, ou o próprio STF. Me pareceu que esse ângulo de mirada seria importante conversar com procuradores. Mas, repito, uma conversa. Quem disse que eu sei usar isso aqui direito? Aqui. Bom, vamos lá. Bom, o primeiro desafio que nós nos encontramos em relação a esse tema, e é, de uma maneira geral, a questão da responsabilidade civil, é que nós estamos diante de um tema de pluralidade de correntes teóricas. Há teoria a respeito de tudo. Basicamente, nós vamos encontrar desde a irresponsabilidade do Estado, aqui a professora Paula até comentou um pouco, e o tema da palestra começa por uma frase, sobre a responsabilidade do rei, vale dizer, governo e Estado, até basicamente o século XIX, quando houve uma migração da doutrina e, consequentemente, das constituições, muito, e aí influenciado pelas ideias, entre todos, de Duguy, não é? Francês, Léon Duguy, que foi um grande constitucionalista em matéria em tudo, mas, enfim, tratava muito, porque constitucionalista, do papel do Estado. E nós saímos, naquele século, no fim do século, meados do século XIX, de um cenário da última etapa em filosofia do direito do justnaturalismo, a fase que se chama justnaturalismo racional, isso é, a interpretação do homem vista agora não somente como a inspiração divina, mas através da razão, para as etapas que afinal termina no positivismo, não é? O liberalismo e o positivismo, que influenciou tremendamente a visão do Estado e a normatividade dessa responsabilidade em vários textos constitucionais. Mas, evidentemente, que a grande influência, penso, em tudo isso vem da doutrina francesa. Temos, então, o primeiro aspecto, essa pluralidade de correntes teóricas a embasar o que falei, o copo cheio e o copo vazio, meio vazio. A ausência de consenso doutrinário sobre o sistema básico de responsabilização, ou seja, a responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva. Veja-se, mais tarde nós vamos exibir aqui para vocês o que vocês sabem, um panorama constitucional brasileiro. E desde 1946 nós temos no país, e corresponde isso ao momento da redemocratização pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos no país
uma vertente muito forte a indicar no texto constitucional a prevalência da corrente objetiva, todos sabem. Pois bem, uma pesquisa feita por uma juíza, como tese de doutorado, a respeito dos procedimentos e da maneira como o Supremo Tribunal procedia entre 46 e 1988, isso é, já num cenário de Constituição estabelecendo a responsabilidade objetiva, segundo essa pesquisa feita para o doutorado, somente 7 decisões acolhiam a tese da responsabilidade objetiva. Claro que, em relação ao Supremo, pós-1988, e, fundamentalmente, eu diria, um dos marcos, 1996, nós temos uma tendência que vai se cristalizando no Supremo em cumprir o preceito constitucional. Mas tudo ainda é muito turvo, ou era muito turvo até um determinado momento, a respeito da corrente teórica embasada na Constituição que iria se prestar para formatação da jurisprudência brasileira na sua corte principal, na sua corte constitucional. Temos, então, em face disso, multiplicidade de decisões judiciais e de fundamentos decisórios. Tem para todo gosto. Aqui, imagino, eu infelizmente só pude comparecer hoje pela manhã, mas do que tive o prazer de assistir, e imagino que esse grupo aqui, desde a sexta-feira, deve, e sabem, pela sua praxis, o que significa dizer que temos multiplicidade de decisões judiciais e de fundamentos decisórios distintos, a incorrer na falta de uniformidade na eleição de correntes teóricas. Aqui e ali, temos na Suprema Corte decisões que vão meio que na contramão, de vez em quando, hoje menos, não é? Porque algo que modifica, e eu estou falando aqui para profissionais do direito, o que modifica muito a compreensão de uma corte, se tratando de corte constitucional, isso não é pouco, é a sua composição. Então, a viragem da composição do Supremo Tribunal Federal, no decorrer dos anos, foi acomodando o entendimento. Hoje é mais ou menos, não há muita dúvida do caminho a ser percorrido na Corte Constitucional, mas isso não acontece no meu tribunal, no Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça ainda mantém aqui e ali decisões que entendem a responsabilidade como caráter e natureza subjetiva. E isso, para quem é procurador, é uma beleza, não é? Para quem trabalha como procurador, como vou fazer minha petição inicial ou como vou fazer a minha defesa num cenário em que eu tenho que explicar tudinho a respeito de uma determinada corrente que, como profissional jurídico do Estado, eu tenho que defender. Essa parece ser a questão, no olhar de empatia com o trabalho de vocês, que eu lanço. A dificuldade do advogado do Estado a defender posicionamentos num Estado em que, e aí eu não estou falando do Rio de Janeiro, que é uma exceção ao país, mas num Estado em que há confrontos e embates a respeito da responsabilidade civil do Estado na área de segurança, na área de saúde, em outras áreas. Mantido o oásis aqui, o restante, a gente sabe como é difícil trabalhar a ideia de uma tese que cada vez mais caminha para o sentido da responsabilidade objetiva e, talvez, como consequência, tornando o tema culpa um tema, talvez, de segunda ordem nas preocupações. Me parece voltando muito mais para a questão do nexo de causalidade. Finalmente,
esse é um tema que nós temos dificuldade. A inexistência de legislação infraconstitucional específica a balizar a análise de demandas, com a inequívoca potencialização da jurisprudência como fonte de direito. Esse é um dos reclamos de parte da doutrina, né? Porque, como disse, tudo nesse tema é objeto de discussão, dissensão, de visões distintas. Mas esse é um problema. Nós temos hoje pela manhã, inclusive, eu tive a oportunidade de ouvir uma palestra em que se falava da questão da falta de instrumentos infraconstitucionais. Em regra, nós temos aqui e ali algumas exceções, que nos tragam um embasamento ao texto constitucional. Houve um projeto, um deles, do ex-juiz federal, Flávio Dino, como deputado, apresentou esse projeto. Na pesquisa que fiz, foi arquivado. Não avançou. Na legislação portuguesa, a professora Paula falou aqui, tem no artigo 22 constitucional, em tese constitucional, e, salvo engano, 227, o outro que fala da responsabilidade dos agentes, tem um cartel de soluções doutrinárias que, a seguir, vem a ser obsequiada, atendida, acolhida por legislação infraconstitucional. Portugal tem uma diferença em relação a nós por conta da interação com as cortes europeias. Né? O Brasil, pela sua posição geográfica e também pela sua dimensão, e também porque as novidades em matéria de avanço jurisprudencial, doutrinário, chegam nesse vasto continente sul-americano com um tempo. Não é? Mas, cada vez mais, o interrelacionamento das cortes, seja constitucional, seja infraconstitucional, acontecerá, vai acontecer. Já temos, sabemos todos, convenções internacionais, isso é um outro assunto, e que nós temos que acolher. Não é? E que foram acolhidas, algumas já acolhidas a nível até de valor, instância equivalente à constitucional. Bom, esses são alguns desafios. Olha, eu sou muito indisciplinado. Me faça um favor, quando faltar 5 minutos, me avance, me informe para que eu possa avançar. E aí eu tirei uma frase de um livro a respeito do tema, desses autores, é um e-book, e acho que resume um pouco. As sociedades em que vivemos, complexas e plurais, redefinem as funções do Estado, reformulam seus deveres, reduzem-se qualitativamente os espaços de omissão estatal legítima. O Estado do século XXI não pode se omitir em determinadas áreas. A eles são juridicamente proibidas hoje certas omissões que no passado talvez se permitissem. Veja, o cenário da irresponsabilidade do Estado total até o que vivemos hoje tem 150 anos, um pouco mais, um pouco menos. Isso, na história da humanidade, é muito pouco tempo. Talvez na história do direito seja muito representativo, mas é um devir, é um andar, é um caminhar na rota, eu diria, civilizatória, não é? Tomando por empréstimo o conceito de civilização, que é tudo aquilo que nos torna diferentes em relação a outras espécies. Então, como ser humano, o que nos permite esse avanço civilizatório no direito está e sempre estará a acontecer. Mas vejam, desde a formação do Estado, né, o velho Leviatã de Hobbes, o Estado se organizou e, diferentemente da concepção justnaturalista, que vê sempre o homem como um ser isolado, essas concepções que vieram a partir da pós-justnaturalismo veem o homem como alguém no mundo e integrado ao mundo, não mais como alguém
com direitos que decorrem de uma inspiração da natureza. Esse homem precisa se integrar e só se pode compreender a presença nossa aqui, até hoje, sempre será, imagino assim, como uma relação intercambiante entre seres ou entre seres, pessoas físicas e o Estado, uma sociedade também, uma pessoa coletiva, enfim. Nós não existimos unicamente porque nós existimos. Nós existimos porque há uma interface que nós temos que nos complementar. Existe, portanto, um agir estatal proporcional, eficiente e cuidadoso. O que se observa desde então, em conclusão, é que nós temos um papel do Estado que vai da absoluta responsabilidade do governante a perfis que estimulam e facilitam a ideia do ser como coletivo, inclusive nas relações de responsabilidade com o Estado e nas responsabilidades do Estado para a sociedade, né? O Leviatã, aquele monstro marinho do grego que foi tomado por empréstimo por Hobbes, também tem um papel de acolhedor em relação à sociedade, de proteção. Não é só aquele monstro marinho. Ele também tem esse papel e essas responsabilidades com a sociedade. Se ele falhar na sua função de garantidor dos direitos fundamentais, no caso concreto, a responsabilidade civil do Estado deverá se impor. Aqui falo um pouco sobre a responsabilidade, desde a responsabilidade do Estado pelas constituições brasileiras, a partir de 1824. Não é? Acabamos de comemorar 200 anos de independência, e a primeira Constituição nossa, já no período imperial, é de 1824, todos sabemos, e ela tratava de uma maneira já subjetiva, a responsabilidade subjetiva do Estado nas suas relações com a cidadania. Esse é o primeiro momento. A inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, que tem por base a liberdade e a segurança individual e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império pela seguinte maneira, e aí está lá no parágrafo 29, no inciso 29. Os empregados públicos são estritamente responsáveis pelos abusos e omissões praticadas no exercício das suas funções e por não fazerem efetivamente responsáveis aos seus subalternos. Eu vou pedir licença para um pouquinho de água. Eu sou movido a água. Se alguém puder conseguir um pouquinho de água. Essa é a ideia ainda, e essa ideia da responsabilidade subjetiva continua na República, 1891, a primeira Constituição pós o fim do Império, também atraindo um olhar de responsabilidade subjetiva do Estado. Isso vai sofrer a influência do Código Civil, que é a primeira legislação brasileira infraconstitucional que trata, e nós fomos influenciados nessa etapa pelo Código Civil, 1916, responsabilidade subjetiva, vem em 34, continua em 34, com uma Constituição que teve como característica a instituição no Brasil, a atração do Brasil para o texto constitucional das corporações, né? A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, veio no rastro dessa Constituição de 34 e muito obrigado. Salvou a conversa aqui hoje. Obrigado. Estava aí. Eu não digo que eu sou distraído. (37) Estado Novo. Veja-se que quantas constituições o Getúlio Vargas participou no Brasil. 34, 37, 46. Acho que tem mais uma.
Aí já vem, 46 já vem só 67, 69. Então, pelo menos 3 constituições brasileiras teve a marca de Getúlio, com seus diversos perfis. Do Getúlio do Estado Novo ao Getúlio pós-Segunda Guerra Mundial, com a Constituição de 46, que aí atrai um olhar do regime de responsabilidade objetiva do Estado, claro, influenciado pelos ventos da redemocratização do país naquele instante. E vem o texto de 67 e 69, e, a partir de então, cada vez mais consagrando a responsabilidade objetiva, afinal, chancelada, repito, pelo Supremo Tribunal Federal, mais precisamente pós os anos 1990. E o Código Civil, o artigo 43, também toma, evidentemente, no cenário desse neoconstitucionalismo, toma uma feição diferente de 1916, o Código Bevilacqua. Esse marco aqui seguramente já foi falado pelos conferencistas, pelos palestrantes desde a sexta-feira, e me parece importante fixá-lo, pelo meu olhar. Uma decisão do ministro Celso de Mello, na primeira turma, em 1996. Já fala aqui na teoria do risco administrativo que, segundo a maioria da doutrina, é uma etapa seguinte à etapa da culpa administrativa. Eu digo parte da doutrina porque há uma play um mix de doutrina distintas, com pensamentos distintos. Eu estou me fixando aí na jurisprudência fixada pelo ministro Celso de Mello, a teoria do risco administrativo, consagradas em sucessivos documentos constitucionais brasileiros, desde a Carta de 46, confere fundamento doutrinário à responsabilidade civil objetiva do poder público pelos danos a que os agentes públicos houverem dado causa por ação ou por omissão. Essa concepção teórica que informa o princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva do poder público faz emergir da mera ocorrência de ato lesivo causado à vítima pelo Estado o dever de indenizá-lo pelo dano pessoal e ou patrimonial sofrido, independentemente de caracterização, e aí temos a culpa, num dos sentidos, né? Aqui se disse também hoje de manhã, não se pode prestar um único sentido, uma única etimologia ao termo culpa, dos agentes estatais ou de demonstração de falta do serviço. E a culpa aí é a culpa naquelas suas 3 fórmulas tradicionais do processo penal e o dolo. Final, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e até mesmo a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias e aqueles casos de excludente, caso fortuito, força maior, ou aqueles de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima. Veja-se o seguinte, nós estamos aqui lidando com procuradores, com profissionais da advocacia do Estado. Parece que isso aí resume algo que, sendo jurídico, é também fundamentalmente de bom senso. Bom senso. Então, num cenário em que as teorias a respeito do tema são tão cambiantes, tão diversas, é bom que o judiciário diga que, sendo jurídico, é preciso ter também a noção da razoabilidade, que, afinal, vira um princípio constitucional, razoabilidade nas decisões. Aí é que eu trago um pouco essas preocupações
do dia a dia dos senhores e senhoras. Vejam, por exemplo, o panorama geral do STJ e do STF. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar negligência na atuação estatal, dano, nexo causal, entre ambos. É uma decisão relativamente recente, tem 4 anos, e trata a matéria aqui como um caso de conduta omissiva, no caso, a omissão com caráter subjetivo. Na segunda turma, em 2020, se diz, no Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente, na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara automaticamente dever de indenizar. É minha casa e eu estou aqui conversando com profissionais, eu posso fazer a crítica. Né? Esse caso aqui lembra uma música de Cazuza, as ideias não correspondem aos fatos. Não é? Porque na omissiva, subjetivamente, justifica-se a responsabilidade. Bom, a omissiva subjetiva diz: justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara automaticamente dever de indenizar. E aí está, que me parece uma certa confusão do autor. Veja-se que todos eles eu tive o cuidado de não mencionar os relatores, até porque, muito provavelmente, grande parte dessas decisões foi unânime ou com pouca dissensão, de modo que todos são responsáveis pela sua redação. Mais uma. A jurisprudência desta Corte, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público. Essa também é relativamente recente, e vai mais ao encontro do pensamento do Supremo Tribunal Federal e mais ao encontro da doutrina mais assente a respeito do tema. Mas veja-se aí a variação dentro do próprio STJ. Para o advogado procurador, para o advogado público do Estado, dependendo da causa, haverão de achar que essa ou aquela decisão é que está correta. Pelo menos para efeito de seus memoriais. E aí surge outro desafio. Nós estávamos conversando ontem, um pouco hoje, com o Dr. Aldi, sobre as implicações da súmula 7 no STJ e da súmula 279 do Supremo, o que é revaloração e o que é simplesmente análise de fatos. Esse é uma grande tormenta. Talvez, depois da indicação da responsabilidade civil do ponto de vista doutrinário, talvez esse é um grande tormento que o advogado sofre. Dependendo da decisão do tribunal ACO, os senhores estarão felizes ou tristes, por conta do recurso que terão que fazer e que, eventualmente, vai incidir, dependendo de matéria constitucional ou não, enfim, vai incidir aí. Isso tem uma consequência que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Veja-se, no STJ, a aplicação, em primeiro lugar, afastado o óbice da súmula 7 e afirmada a falta de nexo de causalidade. Aqui o tribunal avançou numa análise da questão a dizer o contexto dos fatos permite concluir que a vítima... Bom, tem um resumo. Vítima encontrada amarrada em veículo, encaminhada ao hospital por policiais e assassinada dentro do hospital por
6 indivíduos que renderam seguranças e equipe hospitalar. Esse fato foi bem... É recente, tem 2 anos, e esse fato foi muito divulgado na imprensa. E aí, reconheceu-se que o Estado não teria como ser responsabilizado pelas circunstâncias e pela hipótese que está aqui concretamente demonstrada. É possível, renovo, que alguém já tenha tratado desse fato e eu esteja aqui a fazer um certo bis in idem. Mas é uma situação concreta em que o STJ afastou a aplicação da súmula 7, entendeu a inexistência de nexo de causalidade e, aqui, afastou qualquer possibilidade de responsabilização do ente estatal nessas circunstâncias. É uma decisão da primeira turma de 2020. Agora, olha aqui. Aqui, situação concreta. Queda de ciclista em via pública, mal conservada e com ondulações, seguida de atropelamento. Também uma decisão um pouquinho mais antiga, mas de 2018, e se diz, no caso dos autos, o tribunal, a ACO, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes do processo, concluiu pela inexistência de comprovação, vejam a expressão, conclusão da inexistência de comprovação, tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, como da má prestação de serviço público por atuação culposa na administração pública. Assim, tem-se que a revisão a que chegou o Tribunal de Origem sobre a questão demanda a famosa súmula 7, reexame de fatos e provas, constantes nos autos, vedado, tal como disse. Então, não são as mesmas circunstâncias, até porque isso, o espectro é tão largo quanto viver, quanto os fatos da vida. Mas tem situações que a gente não sabe muito bem sobre a aplicação de súmula 7 ou se a revaloração, isso é, a prova foi mal aferida pela instância ACO. E aí, durma-se com um problema desses. Não, eu passei errado aqui. Questões ligadas a nexos de causa. Mas eu ainda não cheguei aos 5 minutos. Eu acho que você está sendo generoso comigo. 6. Nexo de causalidade e os desafios impostos aos julgadores, aos causídicos e às partes pelos verbetes 7 e 279. De um lado, afastado súmula 7, mesma situação, são outros exemplos. Ali uma situação concreta de falecimento de advogado dentro do fórum, decorrente de disparo de arma de fogo efetuado por réu em processo criminal, no qual a vítima figurava como patrono da parte autora. Aqui o advogado, como se diz em bom português, pagou o pato. Né? A divergência. Nesse outro caso, morte de paciente em decorrência de disparo de arma de fogo em plena madrugada nas dependências do hospital. Eu vou tentar agilizar. A leitura, o visual é bem mais rápido do que a fala, vocês podem ler e fixar as situações para a gente ganhar aqui algum tempo. Posso passar? Ali, aplicado o súmula 7, divulgação na internet de fotografias referentes ao acompanhamento do tratamento médico da vítima, omissão do dever de guarda do material. No segundo, um acidente automobilístico em via pública, liberada para o tráfego de veículos, sem adequada sinalização e sem qualquer iluminação. Súmula 7. Posso passar? No Supremo, a súmula 279 corresponde basicamente ao que é a nossa súmula 7, e eu pedi para negritar e colocar aqui em cor diferente esse texto, o teor desse texto, essa parte do texto, é uma decisão do ministro Joaquim Barbosa,
onde se diz, e isso parece importante em se tratando do tema que me foi proposto, a culpa na responsabilidade por omissão, responsabilidade civil do Estado por omissão. A qualificação do tipo de responsabilidade imputável ao Estado, se objetiva ou subjetiva, constitui circunstância de menor relevo, quando as instâncias ordinárias demonstram, com base no acervo probatório, que a inoperância estatal injustificada foi condição decisiva para a produção do resultado danoso. Direito e bom senso. Direito e bom senso. E ao meu ver, uma cápsula de minúcio, vamos dizer assim, da preocupação com a culpa sobrelevando o papel, nesse caso, do nexo de causalidade para efeitos de estabelecimento das responsabilidades civis. Aqui súmula 279 também. Situação concreta, queda de pedestre em bueiro aberto em via pública. Conforme demonstrado pela decisão ora gravada, veja-se. Essa decisão se assentou em cima dos fatos, tal como vinham. Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que a responsabilidade civil do Estado decorrente de omissão pela falta do serviço, sinalização em rodovia, má conservação de estradas, etc., em caso de acidente de trânsito, é objetiva. Além disso, para que se pudesse chegar à conclusão pretendida pelo agravante, de modo a fazer incidir a responsabilidade subjetiva do Estado, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático probatório, súmula 279. Tentando atrair este olhar do advogado do Estado para a matéria, pareceu-me que tinha que acertar um pouco as baterias no interesse imediato das senhoras e dos senhores. Coloquei algumas observações aqui. A forma como as premissas fáticas são assentadas e delineadas pelas instâncias ordinárias, moldura fática, é importante, todos sabem, e muitas vezes decisiva para a definição da viabilidade ou não de análise de eventual recurso especial ou extraordinário. O recurso especial tem umas características diferentes. Como eu falo com o setor público, eu posso dizer isso, porque não é o caso do setor público que está a miúde cuidando dessas coisas. Nem todo advogado sabe fazer recurso especial. Nem todo advogado sabe fazer recurso extraordinário. Porque é diferente da usual prática dele no fórum e nos tribunais de justiça, ou mesmo nos tribunais regionais federais. Então, há uma técnica diferenciada para os senhoras e senhores que conhecem na elaboração do recurso especial. E é um recurso com uma característica. Se o processo não tiver bem trabalhado nas instâncias inferiores, a tendência de uma súmula 7 e de uma súmula 279 é muito importante ou muito significativa. Então, essa é uma mensagem de um juiz veterano, né? Este ano são 42 anos de magistratura, e no STJ, claro, 12 anos só, que me parece relevante dizer a vocês. Trabalhem como procuradores do Estado, do processo, ou no processo, na base. Porque STJ e STF não fazem milagre. Ou é matéria constitucional que precisa ser uniformizada com repercussão geral, ou é matéria infraconstitucional, e agora virá repercussão geral, a questão, a arguição de relevância, que a coisa está meio ainda turva, está precisando ser enfim, definida, vai minimizar ainda o espectro de acesso. Claro que para nós ela veio diferente do que veio para o Supremo.
Mas o acesso, a tendência é redução do acesso às cortes superiores se o processo não estiver bem trabalhado no sentido de demonstrar que nós não estamos num cenário apenas de fatos e de análise de prova. Nós temos observado nos últimos anos uma queda do número de recursos especiais admitidos no STJ. E no extraordinário, dos extraordinários decorrentes de matéria apreciada pela STJ, mandei fazer essa pesquisa porque essa matéria vai ficar comigo na vice-presidência doravante. O número de recurso extraordinário, o número que sobe para o Supremo, isso é, que teve aquele juízo primeiro de admissibilidade para o STJ, é de 1,8%. 1,8% é quase nada. É quase nada. E eu vou, num segundo momento, tentar fazer uma... Terminou? Vou tentar, num segundo momento, fazer uma análise desse 1,8% que sobe, o que é que lá eles não admitem. Esse, basicamente, é o recado. Não se esqueçam dos embargos de declaração quando tiverem dúvida a respeito da clareza da matéria em relação ao direito. Não vai ter jeito de mudança, renovo, nos dois tribunais superiores e em razão disso. Acho que esses são os aspectos relevantes. Numa conversa em que já foi esgotado o tema, para complementar, nós estamos certos, nós estamos errados, nós sabemos essa matéria, nós todos aqui, ou não. Eu lembro um fato ocorrido com Carlos Heitor Coni, um dos maiores cronistas que o Brasil possuiu, morreu faz muito pouco tempo. Carlos Heitor Coni foi seminarista. A cultura básica, a formação básica dele foi de seminário. E ele é seminarista aqui no Rio. Um belo dia ele disse que não ia ficar mais no seminário. Resolveu ir para casa, pegou, naquela época, um bonde. Sentou-se. Nunca tinha andado só. Sempre nos trajetos que fazia do seminário para casa, alguém ia com ele. E aí foi pagar o bonde, né? O nosso bonde. E passou... Aqui, acho que chama trocador, na minha terra chama-se cobrador. Pela primeira vez por ele, e aí ele tirou o dinheiro e pagou. O cobrador continuou na sua tarefa, passou na segunda vez por ele, onde ele estava sentado, ele olhou o cobrador, pagou de novo. Isso aconteceu 3 vezes. Na terceira vez, já estava próximo da descida, de onde ele ia, no bairro que ele morava. E ele desceu do bonde, foi para casa, trouxe a surpresa para a família, e comentou com a família essa história de que ele tinha pago o bonde 3 vezes, o cobrador passou por ele 3 vezes, ele pagou, e a família ironizou, você... Nossa, foi bobagem, ignorância, porque só se paga bonde uma vez, o cobrador, o trocador, enganou você. E aí ele vai dormir no final daquele dia e pensa com os seus botões. Veja, eu estava no seminário, eu sei inglês, eu sei francês, eu estudei literatura, eu estudei grego, eu estudei muita coisa. Mas o seminário não me ensinou a pagar bonde. Haverá sempre alguma coisa que a gente terá que aprender. Não é? Era esse o recado. Muito obrigado pela paciência de vocês. Felicidades.